Ela achou que podia me usar por 14 anos. Mas agora vai aprender do jeito mais difícil. Meu nome é Cíntia, tenho 34 anos. E até 3 meses atrás eu acreditava que lealdade era uma virtude. Hoje, olhando pela janela do quarto da minha infância no Boqueirão, com as paredes descascadas e o cheiro de café que minha mãe insiste em fazer às 5 da tarde, eu percebo como fui ingênua. 14 anos. 14 anos da minha vida entregues de bandeja para minha irmã Débora construir o império dela. E eu? Eu era a sombra, a assistente invisível, a irmã mais nova que ainda estava aprendendo. Aos 34 anos, ainda estava aprendendo. Lembro-me do dia em que tudo começou. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Estava perdida depois de abandonar a faculdade de arquitetura. Nunca tive coragem de contar para ninguém que larguei, porque não conseguia pagar as mensalidades. Débora apareceu na minha vida com aquele sorriso confiante que sempre a caracterizou, os cabelos loiros impecáveis balançando enquanto gesticulava animada. Cíntia, eu tenho uma proposta que vai mudar nossas vidas, disse ela, sentada na poltrona surrada da sala da nossa mãe. Vamos trabalhar juntas no mercado imobiliário. Você tem jeito para a organização, eu tenho o dom da venda. Juntas, vamos conquistar Curitiba. Eu me apeguei àquela palavra. Juntas. Como se fôssemos sócias de verdade. Como se eu fosse mais do que apenas uma funcionária não registrada, trabalhando por migalhas e promessas vazias. Nos primeiros anos, eu realmente acreditei que estava construindo algo comigo. Passava horas organizando planilhas detalhadas de cada propriedade, pesquisando preços de mercado, visitando imóveis para fazer relatórios minuciosos que Débora apresentava aos clientes como se fossem trabalho dela. Eu coordenava reformas pequenas, negociava com fornecedores, cuidava de toda a burocracia, enquanto ela brilhava nas reuniões. Nossa hora vai chegar, sim. Ela repetia sempre que eu questionava, porque meu nome nunca aparecia nos contratos. Somos uma equipe. O sucesso de uma é o sucesso da outra. Mentira. Tudo mentira. A verdade começou a se revelar aos poucos, como uma fotografia sendo revelada no laboratório. Pequenos detalhes que eu escolhia ignorar. O jeito como ela me apresentava aos clientes. Esta é minha irmã, ela me ajuda com a papelada. Como ela falava de mim para outros corretores. A Cíntia é muito certinha, perfeita para o trabalho interno. Como ela ria quando alguém perguntava se eu não queria ter minha própria carteira de clientes. Ah, ela ainda não está pronta. Para isso. O pior era que eu aceitava. Aceitava porque acreditava que era gratidão que eu devia sentir. Afinal, ela me salvou do desemprego. Me deu uma oportunidade quando eu estava perdida. Pelo menos era isso que ela fazia questão de me lembrar sempre que eu esboçava qualquer questionamento. Mas 3 meses atrás, algo dentro de mim quebrou. Não foi um estalo dramático, não foi raiva súbita. Foi um cansaço profundo, uma exaustão que vinha de 1 década e meia fingindo que aquilo era justo. Eu estava organizando os documentos para a venda de um apartamento no Água Verde, um triplex que eu havia encontrado, negociado e praticamente vendido sozinha, quando vi Débora no telefone com o cliente. Sim, senhor Martinez. Foi um prazer fechar esse negócio com o senhor. Sempre foi meu sonho trabalhar com propriedades únicas como esta. Meu sonho. Minha pesquisa. Meu trabalho. E foi naquele momento, observando minha irmã mais velha sorrir, satisfeita enquanto colhia os frutos do meu suor, que eu tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Ia abrir minha própria imobiliária. Não fazia ideia de que essa decisão desencadearia uma guerra que mudaria para sempre a dinâmica entre nós duas. Não imaginava que a irmã que eu admirava se transformaria na maior adversária que eu já enfrentaria. Mas talvez fosse exatamente isso que eu precisava para descobrir quem eu realmente era, por baixo de todos esses anos de submissão silenciosa. Contei para Débora numa terça-feira chuvosa de março. O barulho da chuva batendo nas janelas do escritório no Água Verde ecoava enquanto ela digitava, sem nem sequer levantar os olhos quando comecei a falar. Débora, preciso conversar com você. Fala rápido, sim. Tenho reunião em 20 minutos. Respirei fundo. Vou abrir minha própria imobiliária.
O silêncio foi ensurdecedor. Ela finalmente se virou para mim e viu uma expressão que nunca havia visto antes. Pânico puro. Você o quê? Já tirei o CNPJ, o Cresci está em andamento. É hora de... É hora de quê, Cíntia? Ela se levantou bruscamente, a cadeira batendo na parede. Você acha que sabe alguma coisa sobre este negócio? Acha que consegue sobreviver? Sozinha. Mantive o queixo erguido. Aprendi com a melhor, não foi? A ironia na minha voz a fez explodir. Você é uma ingrata. Os punhos dela se fecharam. Eu te tirei do nada. Você não tinha nada, não sabia nada, não era nada. E agora quer me apunhalar pelas costas? Não é pelas costas, Débora. Estou te contando na sua cara. Você não vai conseguir. Não. Tem capital, não tem contatos, não tem experiência. Você é só uma secretária glorificada. As palavras cortaram fundo, mas não me dobraram. No fundo, eu sempre soube que era assim que ela me via. Talvez você tenha razão, mas vou tentar mesmo assim. Então você está despedida. Esperava por essa frase. Mesmo assim, foi como um soco no estômago. Ótimo. Vou pegar minhas coisas. Ela riu com amargura. Suas coisas? Que coisas, Cíntia? Tudo aqui é meu. Cada planilha, cada contato, tudo. Isso é meu. Você não leva nada. Foi nesse momento que percebi. Ela sempre soube que eu fazia tudo. Por isso nunca me deixaria partir em paz. Peguei apenas minha bolsa e uma pequena suculenta da minha mesa. A única coisa verdadeiramente minha ali. Na porta, me virei uma última vez. Obrigada, Débora. Obrigada pelo quê? Por me mostrar exatamente o tipo de pessoa que eu nunca quero me tornar. Saí sob a chuva, encharcada e desempregada aos 34 anos. Mas algo havia mudado em mim. Pela primeira vez em 14 anos, eu sentia que respirava de verdade. No dia seguinte, o e-mail chegou. Não era desculpa nem reconciliação. Era guerra declarada. Ela havia ligado para cada cliente, cada fornecedor, cada contato, avisando que eu era desleal e não confiável. Sentada na cozinha da casa da minha mãe, lendo aquelas palavras venenosas, algo em mim se cristalizou. A dor virou foco. A humilhação virou combustível. Olhei para a suculenta na mesa ao meu lado. Pequena, resistente, crescendo mesmo em terreno árido. Sorri pela primeira, vez em semanas. Débora acabara de me ensinar a lição mais valiosa da minha vida. Como uma pessoa se revela quando perde o controle. E agora eu sabia exatamente contra o que estava lutando. A guerra havia começado, e eu estava pronta. Voltei a morar com minha mãe depois de 14 anos. A casa do Boqueirão parecia ter encolhido, ou talvez eu tivesse crescido sem perceber. Dona Helena, aos 67 anos, me recebeu sem perguntas, apenas com aquele abraço apertado que só mãe sabe dar, e um prato de sopa quente na mesa. Bem-vinda de volta, filha. Foi tudo o que ela disse. Mas nos olhos dela, eu vi algo que nunca havia visto quando estava com Débora. Orgulho genuíno. Os primeiros dias foram duros. Acordava às 5 da manhã por hábito, mas não tinha para onde ir. Ficava na cozinha, tomando café e olhando a suculenta que havia salvado do escritório. Ela parecia tão pequena e frágil quanto eu me sentia. Foi minha mãe quem me deu o primeiro empurrão. Cíntia, você vai ficar aí se lamentando ou vai mostrar para aquela menina quem você realmente é? Aquela menina. Minha mãe nunca chamou Débora pelo nome depois do que aconteceu. E tinha razão. Eu estava me lamentando. Estava com medo. 14 anos trabalhando na sombra de alguém me fizeram esquecer que eu tinha luz própria. Comecei pequeno. Muito pequeno. Crisei um perfil no Instagram chamado Imóveis com Carinho, Cíntia Corretora, e comecei a postar dicas sobre aluguel para estudantes universitários. Sem dinheiro para marketing, usei o que havia aprendido, conhecimento e honestidade. Minha primeira cliente foi seu João, dono de uma kitnet no centro que ninguém conseguia alugar há meses.
Ele havia procurado Débora, que simplesmente disse que o imóvel não tinha potencial. Quando ele me encontrou através de uma indicação da vizinha da minha mãe, eu vi o que Débora não viu. Aquele apartamento pequeno ficava a 2 quadras da UFPR. Seu João, com uma pequena reforma e o marketing certo, esse apartamento vai ter fila de interessados, expliquei, mostrando no meu celular os valores que os estudantes pagavam por repúblicas na região. Em 3 semanas, a kitnet estava reformada e alugada. Seu João ficou tão satisfeito que me indicou para outros 2 proprietários. O boca a boca começou a funcionar. O que me diferenciava de Débora era simples. Eu escutava. Realmente escutava. Quando dona, Marta queria alugar a casa dela, mas tinha medo de inquilinos que não cuidassem bem do jardim que o falecido marido havia plantado. Eu não ri dela como outros corretores fariam. Encontrei uma família de professores que adorava a jardinagem. Quando o jovem casal procurava o primeiro apartamento, mas tinha orçamento apertado, eu não os descarai. Mostrei opções que cabiam no bolso deles e ainda negociei desconto na entrada. Em 6 meses, eu tinha uma carteira de 15 clientes ativos. Não era muito perto do império de Débora, mas era meu. Cada contrato assinado, cada chave entregue, cada família feliz era uma vitória que ninguém poderia tirar de mim. Foi quando recebi a primeira proposta de sociedade. Carlos, um corretor experiente do Batel, havia notado meu trabalho. Cíntia, você tem algo que muita gente perdeu nesse negócio: genuinidade. Que tal trabalharmos juntos? Por um segundo, o fantasma de Débora sussurrou no meu ouvido: você vai ser usada de novo. Mas quando olhei Carlos nos olhos, vi algo diferente. Respeito. Ele não queria meu trabalho, queria minha parceria. Obrigada, Carlos, mas agora eu preciso provar para mim mesma que consigo sozinha. Ele sorriu. Entendo, mas quando você quiser expandir, me procure. Pessoas como você são raras. Naquela noite, olhando minha suculenta, que agora havia crescido e ganhado novos brotos, eu soube que estava no caminho certo. Devagar, mas estava construindo algo sólido. E o melhor de tudo, era genuinamente meu. A ligação chegou numa quinta-feira, de setembro. Era Roberto Mendes, um dos maiores investidores de São José dos Pinhais. Minha mão tremeu quando ouvi o nome dele do outro lado da linha. Cíntia, soube do seu trabalho através do seu João. Preciso conversar com você sobre um projeto. 2 dias depois, eu estava no escritório luxuoso dele, tentando não demonstrar o nervosismo. Roberto era diferente dos clientes que eu estava acostumada. Terno caro, relógio que custava mais que meu carro usado, mas olhos gentis. Quero construir um condomínio residencial de médio padrão, explicou, mostrando as plantas no tablet. Algo para famílias jovens, sem essa ostentação que anda dominando o mercado. Preciso de alguém que entenda pessoas de verdade, não só números. Meu coração disparou. Era o tipo de projeto que eu sempre sonhara trabalhar. Tenho o terreno ideal, consegui dizer, a voz mais firme do que eu esperava. Em São José dos Pinhais, próximo às escolas e ao comércio. O proprietário é conhecido meu. Posso intermediar a negociação. Roberto sorriu. Perfeito. Mas, Cíntia, preciso ser transparente. Não sou o único interessado nesse tipo de projeto na região. Sua irmã também me procurou. O sangue gelou nas minhas veias. Débora. Ela ofereceu condições muito agressivas, continuou Roberto, mas tem algo nela que não me passa confiança. Por isso estou aqui. Passei o fim de semana inteiro preparando a proposta mais detalhada da minha vida. Pesquisei cada dado do mercado, cada tendência de construção, cada perfil de família que moraria naquele condomínio. Quando terminei, tinha 47 páginas de pura estratégia e paixão. Na segunda-feira, Roberto me ligou animado. Cíntia, sua proposta é exatamente o que eu procurava. Vamos assinar na sexta-feira. Já falei com o proprietário do terreno. Ele topou negociar exclusivamente com você. Eu mal conseguia acreditar. Meu primeiro grande projeto.
Minha primeira vitória real contra o fantasma de Débora. Sexta-feira chegou ensolarada. Eu estava no escritório de Roberto, revisando os últimos detalhes do contrato, quando a secretária anunciou: Senhor Mendes, a Débora Fernandes está aqui. Diz que tem uma reunião marcada. Meu estômago despencou. Roberto franziu a testa. Não tenho reunião marcada com ela. Débora entrou como um furacão. Salto alto, blazer vermelho, sorriso predatório. Quando me viu, a máscara quase caiu. Roberto, que bom te encontrar. Ela ignorou completamente minha presença. Soube que você está considerando aquele terreno em São José. Tenho uma proposta muito melhor para apresentar. Débora. Roberto se levantou, claramente desconfortável. Como eu disse no telefone, já fechei com a Cíntia. Foi aí que ela me encarou pela primeira vez. O olhar era de puro ódio. Cíntia? Ela riu, mas não era uma risada alegre. Roberto, você não sabe quem é essa mulher. Ela trabalhou para mim por anos, roubou meus contatos, meus métodos. Tudo que ela sabe, aprendeu comigo. Débora, comecei, mas ela me cortou. Fica quieta. Os adultos estão conversando. Algo dentro de mim se partiu. Não de dor, mas de libertação. Levantei-me devagar, olhei Roberto nos olhos e depois encarei minha irmã. Você tem razão, Débora. Eu aprendi muito com você. Minha voz saiu, calma, firme. Aprendi que competência sem caráter é vazia. Aprendi que sucesso construído na humilhação dos outros não dura. E, principalmente, aprendi que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem te ergue quando você cai. Peguei a caneta da mesa de Roberto. Agora, se me dão licença, tenho um contrato para assinar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E pela primeira vez na vida, foi Débora quem ficou sem palavras. 2 anos se passaram desde aquele dia no escritório de Roberto. Hoje, estou na inauguração do Residencial Harmonia, o condomínio que mudou minha vida. 24 casas construídas com carinho, todas vendidas antes mesmo da conclusão da obra. Meu nome brilha na placa dourada da entrada, e cada vez que passo por ela, sinto um orgulho que jamais imaginei ser possível. Roberto se tornou mais que um cliente, virou um mentor. Outros projetos vieram, outros investidores me procuraram. A menina que era só uma secretária glorificada, agora tinha uma empresa própria no Batel, 5 funcionários e uma reputação sólida em Curitiba. A suculenta da minha mesa, a mesma que salvei naquele dia chuvoso, agora é uma planta frondosa, com dezenas de mudas que distribuo para cada cliente quando entregamos as chaves. Para que sua nova casa cresça junto com seus sonhos. Sempre, digo. Virou minha marca registrada. Minha mãe estava ao meu lado na inauguração, radiante no vestido azul que compramos especialmente para a ocasião. Aos 69 anos, ela insistia em me ajudar na empresa, organizando os cafés para os clientes e contando histórias que os faziam se sentir em família. Você conseguiu, filha. Ela sussurrou, apertando minha mão. Sempre soube que conseguiria. Foi então que eu a vi. Débora estava do outro lado da rua, parada ao lado do carro, me observando. O cabelo continuava impecável, mas algo nos olhos dela havia mudado. A arrogância havia dado lugar a algo que eu nunca esperava ver. Respeito misturado com arrependimento. Por um momento, pensei em fingir que não a tinha visto. Seria mais fácil, mais seguro. Mas 2 anos de crescimento me ensinaram que fugir dos fantasmas não os faz desaparecer. Atravessei a rua. Débora. Cíntia. Ela hesitou. Algo raro nela. Parabéns pelo projeto. É realmente impressionante. Ficamos em silêncio por alguns segundos. No fundo, eu sabia por que ela estava ali. As pessoas falam. O mercado é pequeno. Sabia que sua empresa estava enfrentando dificuldades, que alguns clientes haviam migrado para mim, que sua reputação estava arranhada. Ela começou, a voz quebrando ligeiramente. Eu errei com você, sim. Errei muito. 2 lágrimas desceram pelo rosto dela, manchando a maquiagem perfeita.
Eu estava com medo, continuou. Medo de que você me superasse. Medo de que descobrisse que era melhor que eu. E quando você decidiu sair, eu paniquei. Fiz coisas terríveis. Olhei para ela, minha irmã mais velha, a mulher que eu admirava e temia ao mesmo tempo. E senti algo inesperado, compaixão. Débora, você não me superou. Você me forjou. Ela levantou os olhos, confusa. Cada humilhação me ensinou humildade. Cada injustiça me ensinou justiça. Cada vez que você me diminuiu, eu aprendi a valorizar os outros. Respirei fundo. Obrigada. Você me perdoa? A pergunta ficou suspensa no ar. Perdão. Essa palavra carregava tanto peso, tanta história. Eu te perdoo, Débora. Mas isso não significa que vou esquecer. Nem que vou voltar a confiar cegamente. Ela assentiu, entendendo. Se um dia você quiser recomeçar de verdade, do jeito certo, me procure. Mas não como minha chefe, como minha irmã. Voltei para minha inauguração, para meus clientes, para minha vida construída tijolo por tijolo. No bolso, minha mão encontrou uma pequena muda de suculenta. Algumas plantas precisam de terra árida para crescer mais fortes. Eu era a prova viva disso. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.